Minha esposa manteve amizade com seu ex por anos, apesar de minha intuição, até que os peguei se beijando e agora a expulsei de nossa casa e empresa. Olá a todos. Estamos vivendo juntos há quase 10 anos, casados há 3. Minha esposa, a quem chamarei de Hannah, namorou um cara, a quem chamarei de Patrick, dos 18 aos 20 anos e depois intermitentemente por mais um ano. Começamos a namorar quando ela ainda estava saindo com ele, mas eu sabia da situação e meio que dei um ultimato, dizendo que queria levar as coisas a sério e ela o cortou. Ele acabou se mudando para o norte por questões de trabalho e ficou lá por vários anos. Isso vai ser longo. Somos inseparáveis, tanto em nossa vida pessoal quanto profissional, administrando juntos um próspero pequeno negócio. Nossos amigos frequentemente nos provocam sobre como somos perfeitos juntos e como raramente brigamos. Apesar desse problema, temos um relacionamento incrivelmente feliz e bem-sucedido. Em nosso negócio, trabalhamos bem juntos, temos a mesma visão. Nos últimos 10 anos, passamos quase todos os dias juntos. De vez em quando, ela encontrava o Patrick, seja em ocasiões especiais como aniversários e feriados ou por acaso a cada alguns meses. Ela manteve amizade com ele e eu sabia disso. E nunca me senti ameaçado por ele, pois ela estava completamente encerrada com ele, pelo menos era o que ela me dizia. Eles costumavam se encontrar para jantar ou tomar um café por 1 hora ou 2 para conversar. Curiosamente, eu nunca ouvi durante esses encontros. Ele se certificava de manter o tempo com minha esposa em particular, escondendo isso de sua própria família. No entanto, houve momentos ao longo desses anos em que nos encontramos para um encontro duplo ou minha esposa e eu nos encontrávamos com ele para jantar, almoço ou café da manhã juntos. Ele agia como um colega comigo, fazia perguntas sobre negócios, tínhamos alguns hobbies em comum. Honestamente, parecia que tínhamos que ser amigáveis um com o outro pelo bem da Hannah. Sempre me intrigou o motivo pelo qual minha esposa continuou a manter contato com ele, mesmo depois de ele tê-la traído repetidamente enquanto namoravam. Pelo que ela me contou, ele era um fardo para ela. Ele realmente desmarcava os planos que todos faríamos juntos, dizendo que viria para um churrasco em nossa casa, mas cancelava de última hora, e isso aconteceu algumas vezes. Ela mostrou uma dedicação e cuidado incríveis quando o ajudou a se recuperar de um grave acidente de moto, alimentando na cama por meses, cuidando dele, dando banho nele, cuidando de sua casa. Inicialmente, não dei muita importância e confiei no julgamento da minha esposa, mesmo discordando fortemente de sua decisão de permanecer conectada a alguém que a havia magoado várias vezes. Ela sempre foi rápida em dizer que se fosse comigo, ela queria que eu cortasse relações com as ex, mas então eu simplesmente a lembrava de como ela tratava o Patrick e ela meio que se calava. Devo dizer que esse tal de Patrick também parece ser um garoto bobo. Ele sempre inventa essas histórias sujas que parecem inapropriadas, especialmente para a esposa de alguém, mas Hannah sempre ri e diz que é só o Patrick sendo o Patrick. Um dia, notei que o celular dela acendeu na mesa de café e vi que ele havia enviado uma piada super sexual, algo que meio que passou dos limites. Era algo do tipo basicamente pedindo para ela ser a terceira pessoa para ele e sua namorada na época. Digo namorada, mas era apenas uma mulher com quem ele ficava de vez em quando. Fiquei imediatamente chocado e a confrontei, explicando como aquilo era inapropriado e ela me assegurou que falaria com ele e que isso nunca mais aconteceria. Ela tentou me dizer novamente que era só o jeito dele e que ele era inofensivo. Não queria dizer nada com aquilo. Eu achei que ele estava sendo um idiota. No entanto, alguns meses depois o peguei fazendo a mesma coisa novamente e fiquei além de assustado. Não conseguia me livrar do sentimento de que algo simplesmente não estava certo. Então, quando ela dormiu, eu vasculhei suas mensagens. Por mais desconfortável e nojento que fosse, eu precisava saber. O que encontrei foram mais piadas sexuais e até mesmo algumas mensagens criticando-me em um acesso de raiva. Acordei-a imediatamente, percorrendo as mensagens com ela e basicamente proibi-a de vê-lo novamente se esse comportamento continuasse. Disse que era totalmente inapropriado ele mandar mensagens desse tipo para ela, não importa o quão próximos fossem de amigos. Disse que nenhum outro amigo ou homem dela mandava coisas assim e que ele estava totalmente desrespeitando a mim e ao nosso relacionamento. Ela parou de vê-lo e mandar mensagens por vários meses após esse incidente. Depois de cerca de 1 ano, ela conseguiu me convencer a aceitar de novo, talvez porque ele precisasse de alguns conselhos imobiliários e nós trabalhávamos na área ou talvez eu estivesse apenas desgastado após 1 ano. De qualquer forma, concordei em encontrá-lo para um café com a Hannah. Parecia tudo bem e normal por um tempo, mas eu não conseguia me livrar do desconforto e continuei lendo suas mensagens, o que me deixou enojado. Eventualmente, encontrei mais piadas inapropriadas dele novamente e cheguei ao meu limite e declarei firmemente que aquela seria a última vez que isso aconteceria ou eu iria embora. Eu disse que se isso acontecesse novamente, ela claramente estaria me desrespeitando. Ela tentou dizer que ele sempre foi assim e que era inofensivo, apenas o jeito dele de ser engraçado. Eu disse: Não aceito isso. Estou falando sério, Hannah. Não vou permitir que outro homem fale assim com minha esposa. A partir daquele momento, ela prometeu não se envolver em conversas desse tipo com ele e só comunicaria sobre assuntos relacionados ao trabalho. Agora, 1 ano depois, de alguma forma, mais uma vez me deixei convencer a permitir que eles saíssem juntos, mas não estou feliz com isso e fiz questão de dizer a ela. Isso se tornou nosso único problema em nosso relacionamento, é tudo sobre o que brigamos. Eu odeio aquele cara, mas amo tanto ela que permito que ela faça isso e é só a cada 2 meses ou algo assim, então não importa. De qualquer forma, avançando para os últimos meses, percebi
Percebo que eles estão conversando muito mais. Ela vai para outro cômodo se ele liga. Sua voz muda completamente. Muitas chamadas e mensagens. Ela ri depois de ler o que ele envia. Sim, temos acesso à localização um do outro porque somos casados e eu cheguei tarde do trabalho algumas vezes e demorei para voltar de uma liga de hóquei masculino em mais de uma ocasião e ela ficou furiosa. Então ela insistiu em compartilhar nossas localizações juntas. Claro, não sou culpado de nada além de chegar um pouco atrasado. Bem, o Patrick acaba encontrando um emprego na cidade perto de nós e se muda de volta. Nunca pensei em verificar o que ela estava fazendo, mas agora não consigo me controlar, e toda vez que ela sai, estou verificando sua localização. Um dia, ela parecia um pouco nervosa me dizendo que ia para a casa de uma amiga ajudá-la a organizar o armário. Eu disse, ok, ela nunca foi de organizar qualquer coisa em sua vida. Não acreditei em uma palavra do que ela disse, mas esperava estar errado ao assumir que ela estava com o Patrick. Olhei e vi que ela estava em um endereço desconhecido. E curioso, liguei para ela e perguntei o que estava fazendo. Sua voz parecia estranha e ela me disse que estava na casa de uma amiga. Perguntei que amiga e ela disse Dana. Eu disse, Dana não mora no lado sul? e ela disse, Sim, por quê? e eu disse. Eu sei onde Dana mora. E não é o lugar onde você está agora. Diga olá ao Patrick por mim. Ela tentou dizer algo, mas eu a interrompi e desliguei o telefone. Ela corre para casa, aterrorizada por ter sido pega passando tempo com ele e contando uma mentira. O pensamento de ser pega deixa tão ansiosa que ela começa a vomitar. Temos uma grande briga e eu digo a ela que estou indo embora, que já arrumei uma mala. Ela está no chão, vomitando seco e hiperventilando. Devemos nos encontrar com um desses grandes clientes no trabalho no dia seguinte, mas eu digo a ela para não se incomodar em ir trabalhar ou a farei ser presa por invasão. Ela está literalmente soluçando aos meus pés enquanto saio de casa. No dia seguinte, ela não aparece para trabalhar. Minha mente está a mil, tentando lidar com um de nossos maiores clientes até agora, mas minha mente não está lá. É uma tortura. Ela me manda mensagens, cheias de desculpas por mentir sobre onde estava e pela briga naquela noite, mas insiste que nada aconteceu com o Patrick. Ela disse que mentiu apenas porque não queria que eu ficasse bravo, porque sabia que eu não ficaria feliz com ela indo para a casa dele sozinha. Ela disse que ele precisava de ajuda para desembalar o restante das coisas dele. Tento manter a calma e me concentrar na tarefa em mãos, mas meus pensamentos são consumidos pela verdade por trás de suas palavras e minhas próprias inseguranças. Apesar de sua presença esporádica em sua vida ao longo dos anos, não consigo evitar que minha mente divague para pensamentos sobre ele e me comparando a ele. Ele é incrivelmente rico e eu certamente não sou, apesar do nosso próspero negócio, e sim, o Patrick é um cara bonito. Ele sabe se vestir, se cuida, gosta das coisas boas da vida. Esses pensamentos me assombram mesmo quando estamos juntos intimamente. Tento afastá-los, mas persistem. Não confio na minha esposa com ele e é nisso que tudo se resume. Fiquei naquela noite no trabalho, mas mandei mensagem a ela e dizendo para não vir de novo amanhã. Decido que vou para casa no dia seguinte no almoço para conversar com ela. Nos últimos dias, tenho ido lá e verificado sua localização, mas ela tem ficado em casa o tempo todo. Estou pensando que talvez tudo isso esteja na minha cabeça. Talvez eu seja o vilão por tratá-la assim. Talvez eu esteja exagerando. No dia seguinte, verifico sua localização antes de sair do trabalho e ela está em casa. Decido não avisá-la de que estou a caminho e em vez disso, vou surpreendê-la. Bem, quando chego lá, o carro dela está na garagem, o telefone dela está no balcão, mas ela não está em lugar algum. Estou pensando que talvez ela tenha saído para caminhar, então eu espero, nada. A bolsa dela sumiu, os tênis de corrida estão no armário, mas as chaves para trancar estão desaparecidas. Alguém deve ter vindo buscá-la. Ela deixou o telefone em casa para que eu não soubesse sua localização, então tive um pressentimento. Lembro-me do endereço da casa dele e penso que antes de voltar para o trabalho, vou passar lá só para ver o que encontro. Estacionei na rua de trás da casa e decido que vou até lá. Se eu notar algo estranho, vou bater na porta só para dizer oi. Chego à casa e há uma grande janela da baía e quando meus olhos se ajustam, consigo ver pela janela o suficiente para ver Hannah e Patrick sentados no sofá. Ela está em cima dele, o beijando, com os braços envoltos nele. Fico parado por alguns segundos, em choque. Depois puxo meu telefone e começo a tirar fotos e vídeos. Caminho até a janela e eles estão tão envolvidos um com o outro que não percebem minha presença. Então, eu bato no vidro e de repente, eles se assustam e me veem. Eu digo, Sorriam para a câmera. Volto ao trabalho e penso em todas as vezes que eles devem ter estado juntos, das dezenas e dezenas de vezes que os deixei se encontrarem. Não pode ter sido apenas uma vez, certo? Minha confiança nela está completamente destruída. Não consigo acreditar que foram apenas 2 vezes que se encontraram, apesar de todas as mensagens sugestivas e sexuais entre eles. Ela espera que eu acredite que eles só se beijaram por um curto período. Nós somos adultos. Pelo amor de Deus. Quem só se beija nos dias de hoje? E mesmo que isso fosse verdade, não muda o fato de que eu expressei meu desconforto com o relacionamento deles por anos. Ela sempre ignorou e tentou me convencer de que não era nada, mesmo sabendo que isso me incomodava profundamente. Até mesmo seus próprios amigos e família a repreenderam por vê-lo depois de como ele a machucou antes. Como ela pôde fazer isso com o nosso relacionamento? Será que alguma vez algo foi real? E eu sou parcialmente culpado. Deveria ter parado as coisas desde o início.
Deveria ter me afastado mais cedo, mas eu queria confiar nela. Eu queria acreditar tanto que ele era apenas um amigo que não sabia respeitar limites. Ele claramente nunca se sentiu ameaçado por mim. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Será que ela nunca superou ele? Talvez ela tenha se convencido de que o relacionamento deles era apenas uma amizade e agora ela fará de tudo para chamar a atenção dele. Alguém mais já passou por isso? O que devo fazer? Odeio ter que compartilhar isso. Não quero que nossos amigos em comum descubram. Atualização. Já se passaram 3 meses e eu consultei um advogado de divórcio sobre separação e divórcio, o que tem sido complicado porque temos um negócio juntos. Fiquei nervoso por algumas semanas depois de enviar a notificação formal a ela. Ela tentou negar tudo e até tentou me processar por difamação e angústia emocional, mas eu tinha todas as provas e ela sabia disso. Tive que incluir todas as comunicações relevantes, como mensagens, fotos, vídeos que confirmavam suas ações, então isso também foi divertido. O engraçado é que ela violou um acordo de parceria que assinamos quando começamos o negócio. Consegui notificar formalmente a Hannah por escrito que ela estava em violação do acordo de parceria devido à sua infidelidade. Essa notificação delineava claramente a disposição específica do acordo que ela havia violado e as consequências de sua violação. Assim, ela está prestes a não ser mais coproprietária ou parceira de negócios. É uma pena, acho que ela deveria ter pensado nisso quando estava se envolvendo com o Patrick. Isso significa que ela vai transferir suas ações de propriedade para mim. Ao mesmo tempo, a casa estava em meu nome e meu pai havia coassinado para nós na época. Então ela saiu de casa. Ela foi ficar com a prima e depois acabou se mudando para a casa do Patrick. Minhas conversas angustiantes com alguns de nossos amigos em comum confirmaram o que eu temia. Ela nunca superou o Patrick. Ela falava sobre ele constantemente com alguns de nossos amigos em comum e eles sempre acharam suspeito. Uma de nossas amigas, LYN, até disse que ela disse a Hannah que se ela mencionasse ele mais uma vez para ela, contaria tudo para mim. LYN pediu desculpas por não me contar antes. Busquei terapia para me ajudar a lidar com o tumulto emocional e aprendi a me perdoar pelos erros que cometi em nosso relacionamento. Procurei consolo em novos amigos e hobbies. Estou recuperando lentamente meu senso de eu. Eu sei que é difícil de acreditar, mas é um alívio, de certa forma, certo? Estava carregando esse peso de dúvida e desconfiança, e agora finalmente tenho a prova confirmando o que temi o tempo todo. Alguns de nossos amigos não viram isso chegando. Eles pensavam que tudo estava bem. Atualização 2. Já se passaram 10 meses desde que pedi o divórcio. O negócio é oficialmente meu. Que alívio. LYN me disse que Hannah ligou para ela recentemente para ficar com ela, pois descobriu que o Patrick estava vendo alguém às escondidas, então ela saiu de lá e está de volta na casa da prima. Ironicamente, ela ainda não conseguiu um emprego. Ela tem tentado iniciar o próprio negócio, mas enfrenta o desafio de construí-lo do zero, já que eu mantive toda a clientela. Consequentemente, ela não conseguiu transferir nenhum negócio existente. Acredito que tenha contribuído com a maioria do conhecimento empresarial para nossos empreendimentos. Enquanto continuo a reconstruir minha vida, me pego pensando no que me fez tão cego para a verdade. É perturbador pensar que eu poderia estar tão errado sobre alguém que amava. Nossos amigos em comum têm sido incrivelmente solidários durante todo esse processo, mesmo que alguns tenham ficado surpresos com a revelação. Eles se ofereceram para ajudar com o negócio ou simplesmente estar lá para mim enquanto eu navego por esse novo capítulo da minha vida. Eu os aprecio mais do que palavras podem expressar. Decidi seguir o conselho dos meus amigos e mergulhar novamente no mundo dos encontros. Foi nervoso no início, mas conhecer pessoas novas me ajudou a perceber que há mais na vida do que remoer o passado. Saí em alguns encontros, alguns bons e outros nem tanto, mas cada um me ensinou algo sobre mim mesmo e sobre o que eu estava procurando em um parceiro. Ela é muito legal até agora, mas estamos apenas nos divertindo e nos conhecendo. A vida está seguindo em frente. Aprendi minha lição sobre confiança e comunicação, e não estou mais disposto a comprometer essas coisas em um relacionamento. Sou grato pelas lições que aprendi e pelos relacionamentos que construí ao longo desta jornada. Foi um caminho difícil, mas saí mais forte e mais sábio. Estou animado para ver o que o futuro reserva e para continuar avançando na vida. Próximo relato. Descobri que minha esposa tem me traído com meu padrinho de casamento há meses. Agora, o pai dela a cortou completamente e ela perdeu nossa casa, carro e tudo mais. Minha esposa e eu estávamos casados há 11 anos. O pai dela e eu trabalhamos juntos por ainda mais tempo do que isso. Foi assim que conheci minha esposa. Fui à casa dele para uma festa de trabalho e sua filha estava lá, como um prêmio a ser conquistado. Quando comecei a conversar com ela, nos demos bem antes de eu saber que ela era filha do meu chefe. Fiquei até tarde conversando com ela naquela noite, até perceber que precisava convidá-la para sair antes de ir embora. Ela aceitou e namoramos corretamente, sem consumar nosso relacionamento, até ficarmos claramente sérios um com o outro. Nenhum de nós estava falando com outras pessoas. Nenhum de nós tinha aquelas contas tóxicas de mídia social e nossas famílias sabiam que pertencíamos um ao outro. Foi um relacionamento lindo e eu sentia que estava vivendo a vida ao máximo com minha mulher leal e honrosa. Nosso casamento foi um evento maravilhoso e grandioso e eu não estava nervoso. Sabia o quanto ela era séria comigo e realmente sentia que estávamos destinados a durar para sempre. Avançando 10 anos, o pai dela foi forçado a vender sua empresa. Ele fez uma quantia considerável de dinheiro com a venda e como fui demitido, ele me deu uma quantia grande de dinheiro. Foi o suficiente para minha esposa e eu vivermos por anos, então eu levei meu tempo procurando outro emprego. Na verdade, pensei em me aposentar ou começar meu próprio negócio em casa. Depois de passar todos os meus dias em casa, pude perceber que minha esposa começou a ficar distante e ansiosa. Ela queria saber quando eu planejava sair de casa. Perguntou
Perguntei se havia algo que ela queria fazer e ela disse que não. Não parecia que ela queria fazer uma viagem comigo ou sair de casa juntos, parecia apenas que ela queria que eu saísse por um tempo. Eu não entendi muito bem porque nós amávamos a companhia um do outro e a casa era grande o suficiente para que durante parte do dia não nos víssemos. Cada um de nós tinha um tempo sozinho, mas também me certificava de prestar atenção adequada a ela e falar sua linguagem do amor. Um dia, eu estava lendo na sala de estar quando recebi uma imagem ousada da minha esposa no meu celular, enviada pelo AirDrop. Isso fez meu coração acelerar, mas não de uma maneira boa. Tudo isso parecia errado, como se essa foto não fosse destinada a mim. Quando ela entrou na sala, eu simplesmente olhei para ela e mostrei a foto no meu celular, esperando avaliar sua reação. Ela apenas sorriu e tentou agir como se fosse uma surpresa agradável para mim. Sugeri que da próxima vez ela viesse até mim e começasse a se despir e ela apenas sorriu e saiu da sala. Tornei minha missão pessoal verificar o celular dela na próxima oportunidade. Então, enquanto ela estava cozinhando de costas, peguei o celular dela. Encontrei a mesma foto que vi, exceto que essa foi enviada para ninguém menos que meu ex-melhor amigo, o amigo mais próximo que eu tinha neste mundo, o homem que pedi para ser nosso padrinho de casamento. Tirei capturas de tela da conversa de flerte deles que incluía comentários sobre como eu não sairia de casa e como ambos estavam desesperados para se encontrar novamente. Meu mundo inteiro desmoronou em uma hora. Joguei o celular dela em um armário na altura da cabeça dela, quebrando-o em pedaços. Ela gritou. Então eu gritei de raiva. Seus olhos estavam arregalados como os de uma coruja e ela estava tão imóvel quanto uma também. Eu disse a ela que ela havia me traído e ela ficou sem palavras. Ela não queria admitir, mas sabia que não podia negar. Enviando as capturas de tela para o pai dela, com ela ali parada, eu disse que queria saber como ela ia passar pela vida sem mim ou o papai dela para salvá-la. Seu rosto começou a se desfazer até que ela desabou soluçando no chão. Desliguei o fogão e disse a ela para começar a arrumar suas coisas porque eu estava pedindo divórcio. Ela ficou tão branca que sua pele parecia levemente verde. Ela me implorou por perdão com toda a força que lhe restava, agarrou minha calça e eu me afastei. Eu disse a ela que não merecia esse coração partido e desrespeito e que não encontraria isso em minha próxima esposa, não importa por quanto tempo ela se comprometesse comigo. O casamento deveria ser belo e tranquilo, não o que ela transformou em horas. Ela soluçava sem fôlego enquanto eu a levava para fora, para a varanda, cercada por pilhas de seus pertences. Ela me perguntou quem viria buscá-la e eu disse que não sabia, que isso era algo para ela descobrir. Meu ex-melhor amigo era casado, então apenas 2 horas depois, sua esposa descobriu a verdade. Ele foi expulso e minha esposa na verdade tentou pedir para ele vir buscá-la na minha varanda, mas ele a xingou antes de bloqueá-la. Foi tão dramático e devastador vivenciar isso. Senti que minha vida se tornou um reality show horrível com o qual não me identificava. De repente, passei a desprezar a mulher que amava há tanto tempo. Ela tentou ligar para o pai assim que ele atendeu. Ela parecia uma garotinha mimada quando chamou de papai que tentou me pintar como monstro culpado. Ele a repreendeu tão alto que pude ouvir da entrada. Ela tentou interromper, mas ele não aceitou. Disse que ela não estava se comportando como a dama que ele e a mãe dela criaram para ser e não conseguia entender como ela teve a coragem e a crueldade de me trair, a quem ele chamava de homem honrado e respeitável, que não merecia essa devastação e traição. Ele encerrou a ligação depois de dizer que não iria salvá-la de enfrentar as consequências de suas ações. Foi uma amiga que minha esposa mal considerava uma amiga que veio ao resgate e disse que ela poderia ficar no quarto de hóspedes. Minha esposa sempre se gabou para essa mulher sobre o quanto era sortuda por me ter em casa. Vivíamos na casa do pai dela, então ele era quem pagava pelo carro dela. Ela só manteve o carro até ele dizer para ela assumir os pagamentos e ela não pôde pagar, então ele pegou o carro de volta. Minha ex tinha tudo até que suas ações a reduziram a nada. Só posso desejar sorte a ela para se recuperar de uma decisão tão estúpida e desnecessária que mudou nossas vidas para sempre. Próximo relato. Minha ex-mulher me traiu com um cara super romântico e agora ela está quebrada, afundada em dívidas do casamento dos sonhos que eu nunca dei a ela, e ela ainda tem a cara de pau de me pedir dinheiro. Eu conheci minha esposa quando estávamos na casa dos 20 anos. Fomos amigos por um tempo antes de decidirmos namorar. Namoramos por cerca de 1 ano, o que não é muito no grande esquema das coisas, mas na época parecia que estávamos juntos há muito tempo. Ela mencionou que queria nos casar e eu disse que queria esperar um pouco mais. Após alguns meses, finalmente estava pronto para pedir minha então namorada em casamento. Ela aceitou, e nós começamos a planejar um casamento. Foi nesse ponto que eu deveria ter percebido os sinais vermelhos, mas não percebi. Por quê? Eu estava apaixonado. Veja bem, minha noiva queria um casamento enorme e embora eu entendesse que era uma experiência especial, não via sentido em gastar uma fortuna em um dia. Acabei convencendo-a a ter uma cerimônia pequena e íntima. Ela parecia concordar na época, mas acho que, conforme os meses e anos passaram, ela começou a me ressentir por tê-la convencido disso. O fato é que não poderíamos ter pago por um casamento desse tipo na época em que sugere que um dia, poderíamos ter o casamento dos sonhos dela se decidíssemos renovar nossos votos. Isso parecia agradá-la, mas, novamente, senti que esse ressentimento sempre esteve lá, apenas abaixo da superfície. Eu era o cara mais romântico do mundo? Não, mas me esforcei para manter o romance vivo fazendo pequenas coisas por ela ao longo dos anos e não é como se minha esposa não soubesse disso. Quando nos casamos, também não tínhamos filhos, então não havia essa pressão sobre nós. Os anos se passaram e quando estávamos na casa dos 40 anos, estávamos casados há quase 2 décadas. As coisas tinham ficado monótonas no último ano, o que me levou a planejar uma noite romântica. Até pedi ajuda à minha irmã, porque,
Como eu disse, não sou muito romântico, mas não deu em nada. Minha esposa não voltou para casa naquela noite e quando voltou, disse que tinha ficado na casa de uma amiga. Elas tinham bebido, então ela achou mais seguro passar a noite lá. Não vi motivo para não acreditar nela, então aceitei sua palavra. Na noite seguinte, tentei novamente e tivemos um jantar agradável. Quando tentei iniciar a intimidade, ela me afastou, dizendo que estava cansada demais. Novamente, não dei muita importância. Ambos trabalhávamos muito e foi por isso que finalmente conseguimos ter o estilo de vida que tínhamos. Essa tendência continuou e chegou a um ponto em que tive que me perguntar se iria continuar a acreditar em suas mentiras tolas, que eram mentiras. Entrei em contato com as amigas dela para ver se ela estava lá, mas elas a protegeram. Não deveria ter ficado surpreso. A única maneira que eu conseguia pensar era confrontá-la diretamente sobre suas mentiras e perguntar se ela estava traindo. Para minha surpresa, ela admitiu tudo. Na noite em que a confrontei, acho que fiquei chocado que ela simplesmente me disse que estava traindo. Honestamente, não sei o que esperava. Acho que pensei que ela poderia tentar negar e dizer que eu estava errado, mas ela não fez nada disso. Então perguntei quem era e há quanto tempo estava acontecendo. Era um parente de um dos amigos dela que ela conheceu um dia. Foi uma atração instantânea e ele era tão romântico, algo que eu nunca consegui ser. Eu tentei, mas minha esposa não achava que eu estava me esforçando o suficiente. Esse cara era tudo que eu não era, e mais. Ela afirmou que nosso casamento acabou naquela noite e começou o processo de divórcio. Não foi um divórcio amargo. Concordamos em dividir tudo ao meio. A casa seria vendida e cada um ficaria com metade. Parecia a melhor opção para nos afastarmos rapidamente um do outro. Quando tudo foi finalizado, comprei um apartamento com o dinheiro que dividimos da conta conjunta. Ainda sobrou uma quantia decente que eu ia guardar como reserva. A casa foi vendida, e guardei esse dinheiro também. Nunca se sabe quando vai precisar. Minha ex acabou fazendo o oposto. Ela pegou o dinheiro e comprou uma casa ainda maior do que a que vivíamos juntos. Então ouvi dizer que ela estava planejando um casamento bem grande. Devo acrescentar, era o casamento que ela sempre quis. Eu estava tendo flashbacks do casamento que tivemos tantos anos atrás. Minha ex me ressentiu todos esses anos porque nunca tivemos o casamento que ela realmente queria. É constrangedor admitir, mas eu olhei as fotos no Facebook depois e meu Deus, foi um evento enorme. Tudo parecia muito caro. Consigo imaginar o quanto ela gastou com tudo, incluindo o vestido. Nesse ponto, eu soube que precisava dar um passo para trás e parar de me preocupar com essa mulher que era minha ex. Eu me concentrei em passar tempo com meus amigos e família, o que ajudou. Eu assumi que minha ex estava passando tempo com seu novo amor, mas aparentemente, nem tudo estava ótimo. Descobri que, um ano depois de se casarem, eles estavam endividados. Minha ex gastou o acordo de divórcio na casa cara e no casamento caro, deixando-a sem nada. Seu trabalho trazia uma quantia decente de dinheiro, mas minha ex era a única que ganhava bem naquela casa, pois o amor dela foi um fracasso. Ela teve a audácia de me procurar para pedir dinheiro emprestado, jogando com nosso relacionamento passado e as memórias que construímos ao longo de 2 décadas, mas eu não estava comprando essa ideia. Disse a ela que não era meu problema que ela gastou todo o dinheiro do divórcio em besteiras. Desliguei o telefone e recebi pelo menos mais 3 chamadas dela naquela noite, junto com 3 mensagens de voz muito desagradáveis. Depois de ouvi-las, simplesmente ri e as mostrei aos meus amigos para mostrar o quão baixo ela havia chegado. Todos acharam tão engraçado quanto eu. Minha ex realmente não tinha vergonha ou estava desesperada. Não sei se ela realmente acreditava que eu lhe daria o dinheiro ou não. Mesmo que ela tivesse me procurado alguns meses antes, eu ainda não teria dado a ela. Em nenhum momento eu estava tão desesperado. Bloqueei o número dela naquela noite porque não queria ouvir mais uma palavra dela. Estávamos acabados. Ela me traiu e queria ir ficar com seu novo amor, que era o novo amor da vida dela. Se ela tivesse planejado melhor, minha ex teria dinheiro assim como eu ainda tinha. A maioria da minha família e amigos ficou feliz em vê-la ir embora. Fico pensando se eles realmente gostavam dela ou apenas tentavam se dar bem com ela por minha causa. Não importava mais, porque minha ex era parte do meu passado e era lá que ela ia ficar.